Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, esse vídeo, na verdade, é uma sequência do vídeo que eu acabei de postar aqui, porque eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu só situar você que, de repente, está chegando aqui agora. Esse vídeo, esses dois vídeos, eu estou fazendo para mostrar o seguinte. Inclusive, eu preciso muito da sua ajuda para compartilhar, porque o vídeo acabou, eu postei agora, não tem 10 minutos, ele já sofreu restrição da plataforma. O vídeo já está lá com a tarjinha amarela, né? Então, gente, entenda uma coisa, eu preciso que você me ajude a compartilhar. Esse aqui eu estou até com medo do que vou falar. Mas qual é a intenção do vídeo? É porque, por exemplo, eu mostrei que o segundo grande conflito mundial, que o Brasil participou com a sua força expedicionária brasileira, eu mostrei através de um site da ONU. Eu fui lá no site e li com vocês que aquele conflito ele tem um interesse espiritual. Aquele conflito foi provocado por ordens espirituais. Então, eu mostro lá, eu li tudo com você, eu mostro como foi que o Brasil foi levado a participar ali daquele conflito, eu mostro os ataques que os navios brasileiros sofreram aqui na costa do Nordeste, coisa que pouca gente sabe. E mostro que houve, então, uma forma deles provocarem a nossa participação. Mostro quantos militares e civis nossos tiveram ali, foram oferecidos como sacrifício, porque é isso que eles fazem, né? Em nome da pátria. Mostro tudo isso. Só que lá, eu fui lá no site da ONU, mostrei como eles dizem que tudo isso são estágios para preparar o mundo para criar uma única civilização. Então, à medida que eles causam um conflito, eles também trazem a solução. Ou seja, vamos criar um grande conflito, e aí vamos mostrar que o mundo está em perigo, e vamos criar as instituições que vão unir o mundo, porque o mundo precisa se unir numa grande civilização e automaticamente numa única espiritualidade. Então, eu estou mostrando a lógica que está acontecendo e como a política é feita para isso. E eu mostro como a esquerda e a direita trabalham no mesmo propósito, que o Deus da direita é o Deus da ONU. E as pessoas não querem entender isso. Só que lá diz o seguinte, no site, eu sugiro você que assista esse vídeo. Lá eu mostro no site da ONU que eles afirmam, por exemplo, houve o primeiro conflito mundial, depois o segundo. E o segundo conflito, ele encerra como? Com aquele ataque a Hiroshima e Nagasaki. Por quê? A Alemanha tinha se rendido. Então havia uma disputa ali entre duas forças. Quem? Os aliados, comandado pelos Estados Unidos e Inglaterra, e as forças do eixo, comandada por Alemanha e por Itália. E aí eles unem capitalistas e comunistas, esse é um outro ponto que eu abordo no vídeo, mostrando fotos, imagens, de que enquanto o povo é levado para o sacrifício, a liderança capitalista e comunista, conservadores e progressistas, Winston Churchill, né, um dos maiores nomes do mundo conservador, estava lá de mão dadas, né? Primeiro com Harry Truman e Stalin, ou melhor, primeiro com o presidente dos Estados Unidos, que na época do conflito era o Roosevelt, e junto com Stalin, os três, né, unidos para combater a Alemanha. E depois, no final do conflito, né, ali, o Roosevelt morre, e aí o Truman assume. E aí você tem outra foto do Winston Churchill, do Henry Truman, quer dizer, e do Stalin. Comunistas e capitalistas juntos, e o povo no campo lá de combate, o povo lá entregando sua vida e tirando vidas em nome da pátria. Como a coisa é armada. Eu falo um pouquinho da engenharia do consentimento, enfim. Só que quando eu entro no site da ONU, eu mostro que a ONU disse, assim, só para concluir aquele raciocínio. Então o povo está em conflito. A Alemanha se rende. O Japão não. Então, o Harry Truman, ele vai dizer, inclusive ele fala para o Stalin, né? Isso está nas anotações do diário dele, que ele tem lá aquele artefato que explode, atômico. Eu acho que foi por isso que meu vídeo foi censurado, não sei.
eu cito esse nome lá, ele fala que tem um artefato poderoso. E depois, ou seja, ali eles estavam unidos, né? Comunistas e capitalistas contra a Alemanha, sendo que o comunismo estava fazendo muito pior do que os alemães. Mas, vamos lá. Então, a Alemanha se rende. A Itália é dominada. Aí o que acontece o Japão não se rende, o Japão continua na batalha. E aí eles lançam uma bomba. Aí acabei falando o nome sem querer. Agora já era. Eles lançam lá os artefatos, né? Em Hiroshima e 2 dias depois em Nagasaki, no mês de agosto, um mês que tem um sentido esotérico muito profundo, né? Em 3 dias, eles lançam os 2 artefatos, que dizimaram de forma absurda centenas de milhares de vidas. E aí eu vou lá no site da ONU e mostro que a ONU diz que aqueles artefatos, eles vieram do mundo espiritual, foi uma ordem do mundo espiritual. E aí eu vou te mostrar como é que funciona isso para você entender. Aqui eu quero compartilhar com você a tela para você entender isso aqui, gente. Olha só, eu vou tentar aumentar o máximo aqui para você entender. Olha como é que funciona. No mundo espiritual, eles acreditam da seguinte forma, que nós estamos sendo governados, deixa eu só colocar aqui, nós estamos sendo governados por uma hierarquia espiritual. Então, quando eles falam de extraterrestre, você está achando que é alguma coisa, algum ser que Deus criou em outro planeta e tal, que tem vidas em outros mundos e tal. Eles não estão dizendo exatamente isso. Eles querem mostrar que no processo evolutivo, tanto o universo evolui quanto os seres humanos, as plantas, os minerais e tal, os animais também. Então, nesse processo evolutivo, as vidas que vão alcançando uma iluminação, né, como o Espiritismo prega a evolução, inclusive essa é a ideia que estava por trás da evolução de Darwin, né? Mas nesse processo evolutivo, as vidas que vão alcançando uma iluminação maior e vão criando, aumentando, vamos dizer assim, o seu nível hierárquico espiritual, eles passam a coordenar os mundos inferiores. Porque a Terra ainda está em que estado? No estado material, humano, não é isso? Somos matéria. Então, existe um plano espiritual dividido vamos dizer, em hierarquias. É por isso que eles adoram os astros, né? Porque eles acreditam que tem vida, esses seres espirituais estão por aí espalhados, em muitos lugares. No vídeo lá eu explico melhor isso. Então, essas hierarquias que alcançaram a iluminação estão hoje governando o mundo. E eles, então, sabem o que é melhor para nós. Aí eu queria que você entendesse, você que adora defender político, queria que você entendesse que esses políticos, eles pertencem a ordens secretas. E essas ordens secretas são místicas, esotéricas. Então, o que acontece? Essas autoridades nossas que pertencem a essas ordens, dentro dessas ordens, eles estudam e aprendem isso. E através dessas ordens secretas, eles estão recebendo essas ordens espirituais e governando o mundo. Por isso, há toda uma simbologia que eu mostro lá no vídeo. Então, entendam bem uma coisa. Eles acreditam que o mundo está organizado espiritualmente, dentro dessas esferas espirituais, hierarquicamente organizada. E então, nessa organização, eles vão dividir, vamos dizer assim, todas as áreas do conhecimento, as áreas da nossa vida. Então, dentro de cada área dessa, eles vão dizer, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Você tem aqui, ó, do lado esquerdo aqui do vídeo. Você tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo raio. Cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo desse aqui é um raio. Primeiro raio ao sétimo raio. Cada raio desse aqui, ele representa uma expressão da nossa vida. Uma expressão do nosso mundo. Então, você tem a vontade dinâmica no primeiro raio, o amor inclusivo, olha só, amor inclusivo, isso aqui é da esquerda. Atividade inteligente, terceiro raio, harmonia e arte e beleza no quarto raio, investigação concreta no quinto raio, idealismo criador, aqui que está um grande problema.
o idealismo, qual é o ideal para se criar a nova humanidade, dentro das relações corretas que eles chamam. Então, a gente olha tudo isso aqui. Magia, ordem cerimonial, a parte espiritual. Então, olha o que acontece. Então, cada raio desse é uma expressão dessa da nossa vida, da nossa existência. E aí, aqui estão no departamento, quais são os departamentos? Quais são as instituições que vão cuidar dessas expressões? Quais são as instituições que representam na Terra esses raios espirituais? Então, entendam, o mundo espiritual está dividido aqui em raios, né? Cada raio é uma expressão de uma área da nossa existência, e nós vamos ter aqui no departamento o quê? As entidades, as instituições que vão implementar, que vão colocar na prática essa manifestação espiritual, cada área, ou seja, cada área correspondente a cada raio. Então, lá no site está dizendo, gente, presta atenção nisso aqui. Isso é muito importante para você entender o que a política faz. Lá no site está dizendo que aqueles artefatos que explodiram lá, e lá eu mostro as imagens, né, vieram de 2 raios, do primeiro e do 5º raio. Então eu quero mostrar para você que o que a política está fazendo, é onde eu entro no que está acontecendo hoje no Brasil, eles estão cumprindo ordens desses seres espirituais. Entenda isso. Pare de defender a esquerda, pare de defender a direita, que estão trabalhando juntos no mesmo propósito. Lá eu explico a lógica disso. Então, só para você entender, quando aconteceu aquelas explosões, o que a gente faz? Quem está certo? Quem está errado? O que o Japão fez? Por que escolheram Hiroshima e Nagasaki? Os aliados têm alguma razão em algum ponto? Estados Unidos e Inglaterra? Ou é o eixo lá? Será que a Alemanha e a Itália têm alguma razão? O que envolve? O nosso debate está apenas no campo humano, material, político, só segundo os que nossos olhos veem. Mas a gente fazendo uma pesquisa, como eu sempre fiz, você descobre que tudo isso é apenas uma implementação de um plano espiritual totalmente anticristão. Por isso que eles estavam juntos. Por isso que ali é fácil você ver um comunista do nível perverso de Stalin dar as mãos para um camarada igual o Harry Truman ou igual o Roosevelt. Parem de ser ingênuos. Eu sei que o esquerdista vai dizer, mas o Truman e o Roosevelt eram de partidos progressistas, eles eram, como é que era o Partido Progressista Americano? Republicanos, democratas, eles eram democratas. Gente, entenda uma coisa, o capitalismo dos Estados Unidos sempre se opôs nesse teatro, né? Se opôs, assim, hipocritamente ao comunismo. Os democratas americanos, principalmente dos anos 80 para trás, eles, em algum grau, eles eram conservadores, porque os Estados Unidos eram uma nação protestante. Eles tinham uma tradição conservadora, mesmo sendo um democrata. O que eu quero que você entenda é que eles estavam unidos ali porque todos eles foram colocados ali a dedo. Todos eles foram escolhidos para isso. Assim como Lula é escolhido, como Bolsonaro é escolhido. Todos eles trabalham para o mesmo sistema, gente. Compreenda isso. Quem controla o mundo não é os Estados Unidos, não é o Trump, não é o Bolsonaro, não é o Lula. Esses homens são apenas marionetes de poderes muito maiores. Eu sugiro, assista o meu vídeo, A Engenharia do Consentimento, e o vídeo A ONU Espiritual. Então, cada área nossa é regida por um raio desse. Então, vamos lá. Lá está dizendo que o artefato explodiu por ordem, veio do primeiro e do 5º raio. Qual é o primeiro raio aqui? Vontade dinâmica, ou seja, o desejo, a ação que a humanidade tem que tomar. Quem é responsável por isso? Pelas atitudes que a sociedade tem que tomar? A política mundial. Então, o artefato que explodiu lá, que tirou milhares de vidas, veio do primeiro raio. Qual é o primeiro raio, gente? Entendam aqui. O primeiro raio, a vontade dinâmica, ele vem, quem está responsável por implantar isso? A política mundial. Então, a política mundial, você, cristão, que fica me desafiando aqui, dizendo que eu sou louco, a política mundial, ela é regida pelo primeiro raio. Isso aqui, gente, é crença da ONU. Assista lá o meu vídeo.
E também o artefato veio do quinto raio aqui, ó, quinto raio. Qual é o quinto raio? Investigação concreta. Parece um nome difícil de entender, mas, na verdade, concreta é porque a ciência que vai dizer tudo. Presta atenção, ciência. Se você questiona, você é negacionista, né? Então, olha só, é a ciência. Então, quem produziu os artefatos que explodem? A ciência. Então, a ciência trabalhou para produzir algo que pôs um fim ao conflito. Lá ele diz que foi necessário. Está compreendendo? Enquanto a gente diz aqui que é um desastre, eles falaram que foi necessário. Isso aqui chama-se destruição criativa. Então, olha só, o primeiro raio é da política mundial, o segundo raio, religião. Por isso que você vê hoje a baderna que está nas igrejas evangélicas, esses pastores com essas teologias místicas, tudo está vindo daqui, ó. Tudo é gente, é igreja que foi financiada para justamente trazer essa nova teologia. Por isso que a teologia da prosperidade, ela é chamada de teologia da prosperidade, mas, na verdade, ela é uma teologia do domínio, né? Do domínio, que vem de tudo isso aqui, gente. Então, eles vão criando, vão financiando, vão estabelecendo teologias, igrejas, financiando seminários, cursos, que vão trazer para a sociedade isso aqui. Lá, no site da ONU, eles deixam claro que eles estão unificando tudo. É o que essas igrejas estão fazendo. O terceiro raio trata da civilização, né? O quarto raio da arte. Então, não pense que a arte, a cultura nossa é feita por acaso ou conforme cada um quer. Não, todos os nossos aparelhos de culturais, as nossas instituições culturais, elas trabalham dentro desses propósitos aqui. É muito organizado, gente. O quinto raio é a ciência, o sexto raio é das igrejas mundiais. Não é por acaso, lá eu comento, né, que você vê a igreja hoje, os nomes são internacional, mundial, igreja, como é que chama mais? Para as nações, tudo é a nível mundial, internacional, mundial, universal, tudo levando para esse rumo aí, né? E o sétimo raio é a organização e cumprimento planetário. Veja que agora você vai entender o que é ET, né? ET é isso. É que esses alinhamentos planetários, ele está acontecendo porque existem hierarquias de planetas, de seres que estão em planetas e em outros astros aí, em outros locais aí, em planos espirituais que não são terrenos, e eles vão ajudando a construir as novas civilizações. É assim que eles acreditam. Então, cada raio desse tem um mestre que comanda. Sobre a política mundial é o mestre Moriá, é o que está por trás, né, do artefato que explodiu. No segundo raio, o mestre Kuthumi. No quarto raio, guarde esse nome, Moriá e Kuthumi. No terceiro raio, o mestre veneziano. No quarto raio, o mestre Serapis. No quinto raio, o mestre Hilarion. No sexto raio das igrejas mundiais é o mestre Jesus. E você está achando que quando eles falam de Jesus, estão dizendo a mesma coisa que você. É o que eu tenho tentado alertar, né? Mas ninguém quer acreditar. Jesus, para ele, foi só um mestre iluminado. Inclusive, todos esses mestres aqui, eles são do mesmo nível, inclusive Jesus. E o mestre do sétimo raio é o mestre Saint-Germain. Inclusive, quando você pega a história de cada mestre desse, eles vão dizer, né, que esses mestres já tiveram na Terra, em outros corpos, né, como Jesus, que já reencarnou outras vezes, e por aí vai. E eles vão dizer nas autoridades, né, mundiais que uma hora foram uma coisa, outra hora foram outra, mas também no momento foi o mestre Moriá, foi o mestre Jesus, foi o mestre Kuthumi, e por aí vai. Agora eu queria mostrar para você aqui rapidamente uma coisa que é o seguinte, guarde essa frase aqui. Essa frase aqui foi do Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra, no primeiro conflito mundial. Olha o que ele diz. Se as pessoas realmente soubessem a verdade, ou seja, o conflito seria interrompido amanhã. Mas é claro que elas não sabem nem podem saber. O próprio Lloyd George, primeiro-ministro britânico, está dizendo aqui que se as pessoas soubessem a verdade, o conflito não aconteceria. Mas eles provocam o conflito. Lá no primeiro vídeo eu explico isso aqui. Aqui eu mostro lá as imagens do conflito, né? Aí você vai ver. E aí, no final, só para você ter uma ideia, eu quero te mostrar aqui, ó. Olha aqui, gente. A gente brigando aqui, olha aqui. O Churchill,
do lado aqui o Roosevelt, Churchill era da Inglaterra, o Roosevelt dos Estados Unidos e o Stalin. Ou seja, capitalistas e um comunista. O comunismo na União Soviética, que foi muito pior, mas o comunismo no mundo inteiro foi muito pior do que o que a Alemanha fez, ele está aqui, junto com os capitalistas. Inclusive, o Churchill, ele é conservador, declaradamente. Era, né? Porque ele já faleceu. Então, gente, eu quero que vocês entendam que eles estão aqui, felizes da vida, juntos, né? Não perderam nada, ficaram mais ricos. Apenas aqueles que amam a pátria terrena foram lá se sacrificar. Tragédia. Aqui está, eu te falei que o Roosevelt morre, o Harry Truman assume nos Estados Unidos, e aqui está o Truman, veja bem, a mão esquerda dele de mão dada aqui com o Churchill, e a mão direita dele está aqui de mãos dadas, pegada na mão do Stalin, sorrindo. Ele diz que o Stalin é um homem honesto, ele escreveu isso nos seus diários, né? Pelo menos é o que as matérias diziam na época. Aqui de novo, ó, Harry Truman sorrindo, Stalin sorrindo. E o Brasil perdeu lá quantos mil militares? Assista lá o meu vídeo que você vai ver a tragédia. E aqui, né, uma foto aqui de Getúlio Vargas, à sua esquerda aqui do vídeo, com o Roosevelt, né, a bordo do Destroyer, que é um navio americano que estava portado aqui em Natal. E aí aqui eu quero mostrar para vocês apenas essas imagens. Aqui está uma foto, isso não é foto, claro, né, gente? Porque dizem que esses mestres ascensos, mestres espirituais que governam o mundo, eles não permitiam que tirasse foto. Então, o que acontece? Você tem aqui Helena Blavatsky, que foi a que sistematizou, vamos dizer assim, criou as teorias ali. Não é bem que ela criou, porque a senhora recebe do mundo espiritual, então já existia. Mas ela estabelece, ela sistematiza a teosofia, que vai ser a filosofia espiritualista adotada pela ONU. Tá entendendo isso aqui? Então, o que acontece? Ela vai estabelecer aí a teosofia, e a teosofia ela vai ser o quê? Adotada pela ONU. Assista o meu vídeo, a minha playlist, a ONU Espiritual. E aqui ela está do lado, olha, na gravura, reproduz Helena Blavatsky, com os mestres Kuthumi, à esquerda, tá aqui, ó, o mestre Kuthumi à esquerda do seu vídeo, o mestre Moriá no centro, aqui em pé, atrás da cadeira dela, e o mestre Saint-Germain à direita. São estes homens, eles são aqueles, né, eles e outros, aqueles que coordenam, que dão aí as diretrizes para o mundo. Então, gente, isso aqui é um complemento do vídeo anterior, né? Eu espero que seja útil. Eu quero que você entenda que toda a nossa política está sendo regida por essas forças espirituais fora da política, que através das suas ordens secretas, que seriam as igrejas dessa elite, eles controlam o mundo. Nem direita, nem esquerda foge disso aqui. Então, quando eles falam de Deus, estão falando de outra coisa. E o conceito de pátria, eu tenho 2 vídeos falando sobre isso aqui. Eu queria que você assistisse o vídeo Ó Pátria Amada, para você ver que como foi que criou a ideia desse amor cívico, tá bom, gente? Mas é isso aí. Espero que o vídeo tenha sido útil e que Deus abençoe. Gente, se você puder, contribua com esse canal, tá bom? Tá aqui o nosso canal, o nosso Zap, o nosso telefone para você fazer o contato, o nosso Pix, tá bom? Seja membro desse canal. Se quiser, participe do nosso grupo do Telegram. Lá eu dou liberdade para vocês participarem, questionarem, discutirem, né? E assista as nossas playlists, que eu tenho certeza que vai mudar muito a sua visão de mundo. Que Deus te abençoe ricamente.